Eu já viajei muito sozinha e já viajei com amigas e amigos. Tudo tem vantagens e desvantagens, né? E você potencializa habilidades quando você tem mais de uma pessoa, você divide peso, mas sozinho você não precisa negociar nada, você faz como você quer, se der zica, a culpa é só sua. O que eu aprendi é que você tem que identificar o que você faz bem e o que você faz mal e tentar administrar isso, né? Independente de estar com alguém ou não. Mas muito legal a apresentação. Vamos continuar falando de viagem. Um cara que pedalou 12 mil quilômetros, ele saiu da cidade do Cairo, no Egito, e foi até a cidade do Cabo, na África do Sul. Escreveu um livro lindo que chama Matando um Leão por Dia. Alexandre Costa Nascimento. Obrigada, Alexandre. Vou deixar aqui fazer um jabazinho enquanto eu faço a minha palestra. Bom, eu sou Alexandre, eu sou jornalista, ciclista e vice-versa, né? Eu trabalhei durante 6 anos e meio na Gazeta do Povo, que é o principal jornal do estado do Paraná. Era repórter de economia, depois passei por direitos do consumidor, imóveis, acabei me tornando editor do caderno de Vida e Cidadania, que é o caderno geral de cidades. Mas nesse meio tempo eu descobri a bicicleta, comecei a usar a bicicleta como meu meio de transporte para ir e voltar do jornal todos os dias, né? Os 8 quilômetros que separam minha casa do jornal onde eu trabalhava. E aí é um caminho sem volta, né? Você começa a se envolver e quem é jornalista, tem alguns colegas aqui, né? Quem é jornalista 24 horas por dia, você não descansa, você não bate o crachá e... Opa, já está passando aqui, né? Estragando a surpresa. E daí, você é jornalista 24 horas por dia, você não perde olhar. Daí, o que eu percebi? Usar a bicicleta como meio de transporte é um desafio e também é uma pauta, né? Você pode falar de trânsito, você pode falar de planejamento urbano, você pode falar de cicloturismo, você pode falar administração pública, né? Por que a ciclovia tem buraco? Ou por que não tem uma ciclovia? Então, você está falando de administração pública, de orçamento, e eu comecei a inserir essas pautas dentro do jornal que eu trabalhava. Criei um blog chamado Ir e Vir de Bike, né, e passei a exercer paralelamente ao meu trabalho, as minhas funções dentro do jornal, esse trabalho também de militância, de abraçar a causa da bicicleta. E daí chegou um dia que eu, pesquisando, né, quando você se envolve com a bicicleta, ela faz parte de todo o teu dia, para ir para o trabalho, para voltar, ou para o lazer, você vai um fim de semana, você quer encontrar os amigos e pedalar. Então eu estava combinando umas férias com a minha esposa, a gente tinha poucos dias, um feriado prolongado, 4 ou 5 dias, só que está indo meio que sozinho, mas eu vou controlando aqui. Então, para onde que a gente vai, né? E chegou uma hora que a gente viu que quanto mais longe a gente ia, ou quanto maior a viagem, maior a aventura, mais assim, empolgante ficava. E de repente eu coloquei alguma coisa no Google, assim como a maior aventura de bicicleta do mundo, alguma coisa assim, coloquei em inglês, dei aquele estou com sorte e caí numa página chamada Tour da Freak, que até então nunca tinha ouvido falar, mesmo estando envolvido com a bicicleta. E o Tour da Freak, a primeira imagem que eu vi foi essa aqui, ó, o mapa da África riscado, né, de ponta a ponta, uma viagem de bicicleta. Eu falei, fechou, né? Eu consigo unir a África, que é uma paixão que eu tenho uma admiração muito grande pela cultura, pela história, tenho uma admiração pela cultura, pela história da África, a bicicleta e o jornalismo. Aí eu falei, eu quero um dia fazer essa viagem, quero um dia poder atravessar a África de bicicleta, fazer o Tour da Freak. Então, bem rapidinho, o que significa o Tour da Freak, né? Se atravessar são 10 países, quase 12 mil quilômetros, 4 meses de viagem, são 121 dias, em 11 edições, né? Eu fiz em 2013. Até então, cerca de 500 ciclistas tinham participado do Tour da Freak, de mais de 20 nacionalidades, e eu fui o primeiro ciclista de um país da América Latina e, consequentemente, o primeiro representante do Brasil a participar dessa expedição. E o nível do desafio, o que significa você atravessar a África de bicicleta? Quem pedala todos os dias, né, de ponta a ponta, é o que a gente chama de Every Fabulous Inch, então cada maravilhosa polegada do continente africano, ganha uma espécie de uma medalha, uma condecoração, um reconhecimento.
Até hoje, né, cerca de 2.000 pessoas atingiram o cume do Monte Everest. E apenas 135 pedalaram cada centímetro ou a gente fala também every fucking inch, né? Cada every fucking inch do continente africano. Então, assim, a relação, aqui em termos absolutos, mas em termos proporcionais, 3 em cada 10 montanhistas chegam, que se aventuram, né? 30% chegam ao cume do Everest. E 15% dos ciclistas que começam a pedalar a África conseguem fazer os 121 dias sem desistir, sem subir no caminhão de apoio, enfim, por problemas mecânicos, e consegue seguir em frente. E daí, a ideia não é fazer dessa palestra, não tenho vocação para ser Paulo Coelho, fazer palestra motivacional, mas tem um negócio que é muito interessante, que é o seguinte, a inspiração, né? O que me levou à bicicleta, o que me fez comprar uma bicicleta e voltar a pedalar, foi a história de um amigo de Curitiba, o Fábio Mazardo e o Old Mazardo, são 2 irmãos, que eles vieram da Guatemala até Curitiba pedalando. E quando é um colega de faculdade, quando eu reencontrei ele começou a me contar a história daquela viagem, bicicleta cheia de adesivo, assim, de cada país que ele passou, uma bandeirinha e tal. Eu falei para ele, Fábio, isso foi num sábado, eu falei, até o fim de semana que vem, até a próxima segunda-feira eu vou comprar uma bicicleta. Comprei a bicicleta, comecei a pedalar, comecei a ir para o jornal de bicicleta e me envolvi e acabei indo para a África. Então, aquela história que eu falei, eu vi o site do Tour da África e falei, um dia eu quero fazer isso, é um sonho, é uma vontade, um dia eu vou, um dia eu quero. E uma relação que eu faço, uma analogia que eu faço, essas sementinhas que estão ali, são sementes de baobá. O baobá, aquela árvore, é um símbolo da África, ela é pequenininha, tamanho de um grão de feijão. Eu, inclusive, sempre levo tenho um colarzinho aqui, que eu levo uma semente de baobá sempre comigo para lembrar o que significa o potencial. Se você planta essa semente, né, pode ser teu sonho, pode ser montar uma empresa de cicloturismo, pode ser o que for, né? Se você planta, se você se dedica, se você dá atenção para aquilo, né, ele prospera, aquilo lá germina. E depois que germinou, meu amigo, é isso aqui, ó. Olha o tamanhão que fica, né, aquela sementinha que você plantou. Então, essa foto eu tirei, foi a primeira vez na viagem, eu estava na Tanzânia, foi a primeira vez que eu chorei durante a viagem de emoção. Foi uma catarse que eu tive lá de ver que realmente aquela vontade que eu tinha, talvez desde pequeno, né, quando eu li as aventuras do Tintin e queria um dia ir para a África, ou então quando eu falei, eu quero um dia fazer o Tour da África, conhecer, né, esse continente mágico de bicicleta. Então, nesse momento, no meio da viagem, quando eu vi o baobá pela primeira vez, um elefante, olha o tamanho do elefante, olha o tamanho do baobá, né, pensando que um homem, né, de estatura mediana, ele vai bater aqui, ó, no elefante. Uma árvore monumental, gigantesca. Então eu comecei a chorar de emoção por realmente estar realizando essa viagem, concretizando essa aventura. Então, assim, se eu posso deixar algum conselho, alguma mensagem, é isso, de, vai atrás, né? Se planeje. Então, se é daqui a 5, 10 anos, tenho filho, como é que eu viajo com a criança? Uma cadeirinha? Ou não, vou esperar ela crescer, ela vai pedalar junto comigo, sabe? Mas é da cara mesmo. Pode não ser uma viagem de bicicleta, né? Cada um tem seu sonho, tem aquilo que te tira da cama toda manhã. Não é teu salário, né? É alguma coisa que te motiva, alguma coisa que você quer realizar. Então, eu vou passar bem rapidamente, tá? Sobre todos os países que tem algumas informações gerais, mas como o tempo é reduzido, minha palestra geralmente é 45 minutos, 1 hora, vou passar bem reduzidamente. Então, só que a largada do tour foi no pé das pirâmides do Egito, tá? Essa foto é o primeiro dia, as primeiras horas, né, os primeiros metros de uma aventura de 12.000 quilômetros, no pé das pirâmides. E para cada capítulo, para cada país, eu tenho uma palavra. Para o Egito, eu vou passar rapidamente isso daí, falando dessas palavras. Para o Egito é adaptação, porque eu caí no meio de um grupo, pessoas de 13 países diferentes, eu tinha que pedalar em média 125 quilômetros por dia, me adaptar ao idioma, me adaptar à questão física. Então, tudo aquilo que eu tinha que encarar, eu tinha que, de fato, superar, né? Dar conta de todas essas demandas para poder me integrar ao grupo, para que meu corpo respondesse. Geralmente as pessoas perguntam qual que era a tua preparação física, né? Como você se preparou para ir para a África de bicicleta? Foi pedalando 8 km por dia, de casa até o jornal. Aí Sudão, o segundo país, o Sudão é um país super fechado, uma ditadura,
Eu tive que mentir na fronteira, não podia falar que era jornalista, senão corria o risco de não poder entrar. E daí a superação. Ali naquela foto é uma tempestade de areia. E não tem choro nem vela. Você tinha que subir na bicicleta, pedalar, encarar, por exemplo, o deserto núbio, 40 graus. Você acordava com 2 graus, às vezes até 0 grau, e 40 graus durante o dia. Então, superação. Tive problema de hipotermia, hipoglicemia, problema físico mesmo, de não conseguir dar conta ali, e tive um anjo da guarda, que era uma ciclista que era enfermeira, percebeu, veio me ajudar, e eu consegui cumprir a etapa, e superar a dificuldade. Etiópia, país fantástico, um país único, tudo lá é diferente, assim, a contagem do tempo, para eles o dia começa quando o sol se levanta, então a 1 hora para eles é o que equivale a 6 horas, né? 6 horas, que a gente chama de 6 horas da manhã, para eles é 1 hora, o calendário volta 6 anos no passado, então você atravessa a fronteira, você voltou 6 anos, é uma loucura. A Etiópia é um país fantástico, tem o melhor café do mundo, e a valentia, porque as criancinhas etíopes são as criaturinhas mais fofinhas, mas mais perigosas de todo aquele continente, porque elas tacam pedra nos ciclistas, ninguém sabe explicar por quê, mas elas surgem, quanto menorzinha, mais perigosas elas são. Teve uma questão da mulher, por exemplo, teve uma colega nossa, a Irin, que era uma ciclista suíça, ela tomou uma pedrada na boca, na distância que a gente está aqui, uma criança está com uma pedra na boca dela, teve que dar ponto, quebrou 3 dentes, 3 incisivos inferiores, ela quebrou com uma pedrada. Então, assim, é valentia. E sem contar que, do ponto de vista, a geografia da Etiópia, né, é um país super montanhoso. Então, em uma semana, na verdade, em 8 dias, a gente escalou, né, a altimetria acumulada foi equivalente ao Monte Everest. A gente escalou o Monte Everest de bicicleta em 8 dias. Quênia, a gente chegou no país no meio das eleições, e uma loucura, assim, teve gente por exemplo, eu tive que comunicar à embaixada brasileira que eu estava entrando no Quênia porque tinha o risco de eclodir um conflito armado ali. A história é bem maluca, assim, o candidato que em 2007 perdeu a eleição não reconheceu o resultado das eleições. Inclusive tem uma história parecida acontecendo em algum outro país, né? Cara, e foi um banho de sangue o negócio, assim, mais de 300 pessoas mortas, entravam nas vilas uns dos outros, eclodiu uma guerra tribal, e o cara que armou tudo isso, né, vamos dizer, o Aécio Neves, ele estava concorrendo à eleição de novo, e tinha risco de ganhar ou de perder a eleição, e a gente estava lá no meio e não sabia o que poderia acontecer. Então foi uma loucura, incerteza, né? Você não consegue se programar, você tem que contar com... O cenário pode mudar a qualquer momento e você tem que se adaptar e você tem que seguir em frente. Ali um encontro com os Maasai andando de bicicleta, também é a coisa mais incrível. Tanzânia para mim é o ponto mágico, o realismo fantástico da viagem, porque tudo lá era magia, assim, tudo bonito. Isso aí, né, um elefante no meio das barracas é como a gente acordou. Um dia a gente acordou no acampamento, tinha um elefante andando no meio das barracas. Então, bom dia África, é assim, né? E o deslumbramento, por conta da natureza, você tem os parques nacionais que a gente vê nos documentários do Discovery Channel, National Geographic, né? Alguns desses parques estão na Tanzânia. O tipo da pedalada, né? Eu gosto muito do off-road, de pedalar na lama, de se sujar. Então na Tanzânia eu estava feito criança. Malawi, esse aí um cara está levando um porco na garupa da bicicleta, e esse aí o porco estava morto, mas lá na frente o porco estava vivo. Vai aparecer num vídeo que eu vou mostrar no finalzinho. A palavra é fé. Essa foi uma experiência muito marcante para mim, porque eu não sou uma pessoa religiosa, não sou praticante, não fiz primeira comunhão, essas coisas, não entendo nada, mas tem uma espiritualidade. E sempre que eu chegava nos acampamentos, eu saía com a minha câmera fotográfica para dar uma vasculhada, tirar foto da natureza. Nesse dia eu ouvi um coro de vozes e fui atrás. Era uma casinha de tijolo de barro, né, teto de zinco, e estavam essas mulheres cantando, né, cantando a capela, só as vozes. Era uma sexta-feira santa, e foi um negócio que me emocionou muito, assim, porque eu vi uma riqueza, eu vi vamos dizer, uma energia divina que eu nunca vi, por exemplo, dentro de uma igreja com altar ornamentado de ouro. Então foi uma experiência para mim muito marcante. Zâmbia,
Zâmbia, a palavra é imprevisibilidade também, porque, por exemplo, ali naquela foto, né, a gente, um dia parecia que tudo estava tranquilo, né, não tinha vento contra, o clima estava favorável, a topografia favorável, teve uma manifestação, um tumulto numa cidadezinha, um protesto, e queimaram um carro e tal, a gente chegou no meio. Aí a capital, né, eles têm uma espécie de uma polícia política, mandaram um pelotão para desobstruir a estrada, e daí foi tiro para o alto, o pessoal atirando fogos de artifício em direção ao pelotão. Foi um Deus nos acuda, assim, um momento de muita tensão que ninguém esperava e a gente teve também que contornar. Enquanto estava passando, eu liguei a GoPro, né, a gente passando, e ali tinha os policiais, ele tá pisando na cabeça de um manifestante algemado. E foi um negócio que, assim, uma violência gratuita que mexeu muito comigo, porque até então, né, aquela coisa de elefantinho, arco-íris e tal, tudo muito bonito, e ali foi um tapa na cara dizendo, olha, isso aqui é a África, isso aqui é vida real, e outra, você não precisa vir até a África, né, na periferia de São Paulo existe isso, na periferia de Curitiba também, periferia, grandes e médias cidades do Brasil inteiro, esse tipo de violência policial também existe. Zimbábue é um país fora da rota, significa que eu não cruzei o Zimbábue de bicicleta, mas eu aproveitei um dia de descanso em Victoria Falls e aproveitei para ir lá, né, fui de bike só para conhecer, cruzar a fronteira, e essa ponte antiga, ali no meio tem uma casinha, é uma plataforma de um bungee jump, que é o segundo maior do mundo, são 111 metros, é uma loucura, e eu não sou muito adicto de adrenalina e tal, mas acabei pulando pela experiência. Eu falei, se eu estou aqui, tem que ser nesse, então acabei pulando. E a palavra, claro, coragem. Você, né, surgiu uma coisa ali imprevista e tal, você encara, se joga. Né? Acho que a analogia que eu faço com a viagem é com isso mesmo, se joga. Para eu ir para a viagem, para eu ir para a África, eu tive que me jogar e confiar que a corda ia aguentar o tranco, né? Aí, Botsuana, a gente entra num trecho da viagem que é chamado de Rodovia dos Elefantes, né? A foto ela é autoexplicativa. Na berma, né? No acostamento da estrada, elefantes, a gente tem que parar a bicicleta para as manadas atravessarem. E Botsuana é um país assim, muito pouco povoado, uma densidade populacional baixíssima. Então a gente pedalava assim, foram as maiores distâncias, então são planícies semidesérticas, as maiores distâncias, então 210 quilômetros em um dia, 180 no outro, 195 no outro. Então chega uma hora que você não está nem aí com elefante, rinoceronte, você pedala no pelotão, você precisa de resistência, você tem que chegar, e é muita quilometragem, gente, 210 quilômetros, você roda, parece que não saiu do lugar. E nessa questão que eu falei a estrada, isso aí é Botsuana, você está vendo lá no fim, tá você acha que está pertinho, daí você olha naquela árvore, daí você pedala, a árvorezinha fica só um pouquinho maior. É bem bacana. Aí chega na Namíbia também, um país, uma natureza fascinante, um país desértico, mas é um deserto cheio de vida, então é um deserto que vocês vê zebras, girafas, antílopes. E tem uma espécie de uma tradição, né, que a gente pedala no meio do deserto 7 dias tomando sol na cabeça, e tem a tradição do Naked Kilometer, que é o quilômetro dos pelados. Então você tira a roupa, sobe na bike e seja feliz, né? E ali embaixo estão as mulheres do grupo, né? E ali eu estou ali em cima, e foi uma coisa muito engraçada, porque é uma região meio turística, então tem ônibus que vai para os parques nacionais e tal. Pô, o cara vê alguém de bicicleta no meio do deserto da Namíbia e já fala, meu Deus, fica curioso, né? Na hora que vê que tem um cara pelado, ou uma mulher pelada em cima da bicicleta, a reação deles, assim, você fica 1 quilômetro dando gargalhada em cima da bicicleta só pela reação dos outros. E a palavra-chave é a liberdade. Aí chega na África do Sul, ali ao fundo é a Table Mountain. Table Mountain é o símbolo da cidade do Cabo, né? Então ali, na verdade, era o nosso destino final. Essa foto também foi um momento de muita emoção, justamente por estar concretizando esse sonho, por ter realizado e por olhar para trás e ver toda a história, toda a dificuldade, né? Aquele sangue, suor e lágrimas que foi durante a viagem, as conexões das pessoas pelo caminho, a população local, crianças, as amizades que foram feitas com colegas do tour. E ali a conquista, né?
a medalha com o mapa da África é a medalha de participação, quem faz do Cairo a cidade do Cabo, e a outra é o EFI, que é aquela conquista de quem fez a África, de quem pedalou, de quem aproveitou cada maravilhoso centímetro do continente. Aí, por fim, aqui, tudo isso que eu contei bem reduzidamente, né, eu explico e conto muito mais, e tem fotos no livro, Mais que um Leão por Dia. Tá? Eu estou com alguns exemplares aqui, por favor, comprem. Tá? Eu aceito cartão também, não é brincadeira, consigo passar pelo celular e tal. Então, se quiser, a gente autografa, e é uma forma até de ajudar que outras viagens venham pela frente e tal. E agora eu vou passar, estão meus contatos aqui, e-mail, né, o Twitter, o Facebook e tal. Tem um videozinho, vou pedir para passar agora, que dá uma ilustrada boa de tudo isso que eu contei. Obrigado. Maravilhoso. Nossa, incrível. Eu sei que viajar é uma coisa transformadora, mas viajar de bicicleta acho que potencializa isso de forma exponencial, né? Obrigada, Alexandre.